Olá! Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre ansiedade. Nesse momento tão difícil, delicado que a gente está vivendo, acho que a gente precisa olhar um pouquinho para as nossas emoções. Vou falar um pouquinho no geral sobre ansiedade e depois dar algumas dicas de como a gente conseguir olhar para as nossas crianças e identificar se a ansiedade está precisando de um cuidado maior ou só do investimento mesmo preventivo, que é cuidar da saúde mental sempre. Seja a pessoa que está sofrendo ou não, precisa desse cuidado. Se eu vou ensinar como olhar se a ansiedade está em excesso, que aí a gente precisa de um cuidado maior, um investimento maior e provavelmente de um profissional especializado para nos orientar, seja pediatra, algum outro médico, psicólogo. Então vamos falar um pouquinho da ansiedade no geral. Nós psicólogos consideramos a ansiedade um pouquinho diferente do que é falado aí no popular. Porque quando a gente espera alguma coisa, já é falado, tá ansioso, tá ansioso. Então, tem a ver, sim, essa ansiedade, mas pra gente é algo muito mais completo e a gente analisa com mais detalhes a ansiedade. Então, o que é a ansiedade, né? O que é esse sentimento que incomoda muito, muitas vezes muito mais internamente do que ele aparece externamente? Mas a ansiedade tem sintomas que podem dar mentais e no corpo. Então, algumas crianças vão mostrar mais sintomas que são mais mentais, vão contar pra gente mais de pensamentos, as preocupações, e outras a gente vai conseguir ver melhor no corpo. Então, por exemplo, elas podem contar, quando elas já têm uma condição de observar e relatar, né, verbalmente, o coração disparado, suor, ou em algumas situações, ou um suor que bastante tempo do dia, dores. Então, às vezes são relatadas dores no estômago, dor de barriga, muita necessidade de ir ao banheiro, que a gente descarte origens orgânicas, enfim. Então, o que é essa tal ansiedade que tanto falam, né? Falam, ansiedade, o mal do século, o Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo, enfim. Há muitas pesquisas que a gente pode falar depois aqui, eu posso trazer para quem se interessar e quiser se aprofundar, mas a ansiedade, nós psicólogos olhamos como a ansiedade é uma reação emocional quando a gente tem uma percepção, quando a gente se sente ameaçado ou em perigo. Pode ser real ou não, mas essa mensagem, essa sensação que a gente tem de ameaça ou perigo, avisa o nosso cérebro para se preparar para lutar ou fugir, porque a gente precisa se proteger. Uma preocupação, então uma preocupação com algo, por exemplo, que ainda está para acontecer. Aquela sensação de não controle, de incerteza, de que algo pode dar errado, de que algo ruim está para acontecer ou pode acontecer. Isso causa na gente muitos sintomas, então, como eu disse, na mente, então pode ser pensamento acelerado, sabe? Não para de pensar, não consegue se desligar, focar em outra coisa, relaxar para dormir. E no corpo, como eu já falei, então a gente pode ver agitação, suor, dores, incômodos diversos, o coração acelerado. E aí, isso prejudica muito a nossa atenção, pode impactar no nosso sono, na nossa alimentação. Então aqui já tô falando algumas dicas pra gente observar nas crianças, se elas estão sentindo uma ansiedade que é prejudicial. Porque eu já vou te explicar o porquê, que essa ansiedade também é muito importante pra gente. Então, pelo menos, vamos, já que eu já dei algumas diquinhas, aí vamos falar como a gente olha que uma criança pode estar precisando de ajuda, né? Uma ajuda maior. Então, alteração no sono. Essa criança está com dificuldade para pegar no sono maior? Não só um dia que aconteceu uma coisa isolada, que a incomodou, que a desagradou, um dia que foi mais difícil. Isso está ocorrendo diversas vezes. Então, a dificuldade de pegar no sono, um sono muito quebrado, que a criança não consegue relaxar e aprofundar esse sono, muitos pesadelos podem mostrar pra gente que tem aí alguma coisa que a gente precisa atentar mais. Mudanças nos hábitos alimentares. Então, ela tá comendo muito menos, ela tá comendo muito mais. O humor da criança mudou. Uma criança que adorava brincar, super expansiva, alegre, tá muito no seu canto, tá se isolando, tá muito quieta. E ao contrário também, né? Às vezes uma criança que tá com o humor muito irritadiço, a criança tá agressiva, então a todo momento ela reage e mostra que alguma coisa não tá bacana, não tá combinando com que ela vem mostrando
pra você, no decorrer do tempo, você fala, nossa, tô estranhando essa criança, ela tá, alguma coisa não tá bacana, assim, tô estranhando. Então, ó, a gente abriu os olhos. Então, comportamentos que a gente estranha, que a gente acha que estão se repetindo e não são comuns naquela criança, são comportamentos que podem levar a gente aí a observar mais e pensar que ela pode estar precisando de uma ajuda profissional e que a gente tenha aí uma conversa ou medidas que ajudem ela a lidar com os seus sentimentos. A ansiedade é um sentimento que geralmente a gente sente em relação a algo que está para acontecer, mas é um sentimento saudável. Graças ao medo, à ansiedade, a gente consegue sobreviver e se proteger de várias situações que têm um risco real. Então, por exemplo, se eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados, porque eu tenho medo de que algo vai acontecer. Então, a ansiedade é como se fosse uma prima do medo. O medo é a emoção que vem na hora. A ansiedade, ela já é um sentimento que a gente tem antes de uma situação acontecer. A gente antecipa um sofrimento, a gente antecipa algo que pode ser negativo, antes de fato estar vivendo aquela situação. Por exemplo, se a gente tem uma prova para fazer, um trabalho para apresentar, se a gente não sente ansiedade, a gente não se prepara para essa prova ou para esse trabalho. Então, a ansiedade, nesse caso, faz com que a gente tenha aí foco no que precisa fazer, planeje o que a gente precisa estudar, se organize. Então essa ansiedade, ela é protetora, ela é protetiva. A ansiedade que a gente está sentindo agora, ela é esperada, normal e saudável, porque a gente tem que usar máscara, a gente tem que passar o álcool em gel, lavar as mãos, a gente tem que fazer distanciamento social. Essas medidas vêm de uma ansiedade de que a gente contrai algo que não é bom, que é ruim para nossa saúde. Então essa ansiedade, ela é saudável, se numa medida que não traz um grande sofrimento ou prejuízos à nossa vida, né? Se não impacta no sono, na alimentação, nas relações sociais, no humor, então, né, alguém que pode deprimir. Então a gente tem que tomar muito cuidado para contar para as nossas crianças que sentir ansiedade, sentir medo, sentir qualquer emoção é normal. Todo mundo sente, todo mundo vai sentir em algum momento, sendo de qualquer aí, tem as emoções básicas que a gente vai sentir em qualquer, né, local do mundo que a gente nascer, e é muito importante que a gente sinta, porque elas têm uma função, elas são importantes pra gente se cuidar e pra nossa vida. Só que quando elas são tão grandes, sabe, elas estão transbordando, a gente pode dar exemplos para as crianças, quando tem uma garrafa d'água e a garrafa não cabe mais, o que acontece? Ela transborda, ela cai essa água, então não tá cabendo nessa garrafa, assim como às vezes as emoções estão assim na gente. Então a gente precisa se cuidar mais para as emoções não causarem, né, um sofrimento, esse incômodo tão grande que faz com que a gente não consiga descansar, com que a gente não consiga às vezes estudar para uma prova porque a gente fica muito ansioso pensando que vai tirar uma nota ruim, que a gente não é capaz de entender aquela matéria. Então é bom que a gente, muito positivo, que a gente ensine para as crianças desde cedo que nós adultos sentimos essas emoções e que elas são importantes de serem sentidas, são normais. Que a gente precisa se cuidar, sim, sempre se cuidar, mas que se a gente estiver sentindo alguma coisa mais incômoda, é importante que a gente conte para alguém que a gente confia, nosso pai, nossa mãe, enfim, alguém que cuida dessa criança, da avó, e que a gente possa olhar para essa criança validando esse sentimento e, sim, investigando se ela precisa de uma ajuda especializada, de uma orientação do médico e do psicólogo, para que não tragam prejuízos maiores para a sua vida.